boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Falando sobre um tema que, para mim, é até difícil, porque eu tenho uma dó tremenda. Eu fui numa feirinha esse final de semana, na verdade eu fui comprar ração para o meu cachorro, que eu também adotei, né? E eu vi lá a feirinha, eu parei, fiquei olhando aqueles animais, a gente fica com uma dó tremenda. E quando a gente vê, muitas das vezes, esses animais vagando pelas ruas e até sofrendo maus tratos, a gente acaba se revoltando contra essa situação. A campanha prevê isso? Essa a ideia de conscientizar as pessoas contra esses maus tratos, doutora? Exatamente. Na verdade, quando o Conselho Regional de Medicina Veterinária pensou nessa campanha, eu acho que tem um caráter bastante importante, porque se você pensar, está envolvendo o principal profissional que pode informar as pessoas da responsabilidade de se ter um animal de estimação e contribuir de alguma forma para que as pessoas possam minimizar esse fato, né? Se a gente parar e pensar que hoje no Brasil, provavelmente a gente vai ter um número um pouco maior, mas a gente tem 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos, que é um número bastante expressivo. É bastante expressivo. E uma boa parte desses animais se estima pela Organização Mundial de Saúde que de 7 a 10% dessa população de animais não são animais domiciliados, são animais que vivem nas ruas. Então isso é um problema sério, um problema grave. Fora outros fatores, né? As pessoas que deixam os animais procriarem, transitarem nas ruas, entrarem e saírem, então terem contatos com animais de outras espécies, e aí a gente acaba tendo problemas mais graves, porque cães e gatos são animais que se multiplicam com muita facilidade, né? Tem ciclos reprodutivos que facilitam a geração de vários filhotes, vários descendentes, num curto espaço de tempo. E acaba acontecendo isso que você falou. Hoje a ferramenta das feirinhas de adoção, ela busca realmente facilitar com que as pessoas tenham acesso a adotar animais como você fez. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes, tanto os animais são colocados para adoção sem boas condições, e aí geram problemas, dificuldades, como o contrário também pode acontecer, né? As pessoas não cuidarem adequadamente, adotarem esses animais única e exclusivamente por impulso, porque tem dó, tem pena, ou porque a criança quer, e a gente ter problemas. Você sabe que eu tomei esse cuidado, né? Quando eu fui à feirinha, eu observei, quando eu peguei o nosso animalzinho, aliás, eles fizeram uma lista de perguntas para mim, que queriam saber até quanto eu ganhava, se eu tinha condições, até porque eles viam que era um filhotinho, então eles provavelmente têm a ideia de que tamanho mais ou menos ele ficaria. Então perguntou se eu morava em apartamento ou casa, porque realmente ele ficou bem grande. Mas a gente percebe que não são todas as ONGs que têm essa consciência e informam isso para a pessoa que vai adotar. Agora, eu queria só, antes de eu fazer uma paradinha, falar sobre a questão do abandono e da negligência de animais, que no nosso país é algo assim absolutamente alarmante. Quais que são as medidas, na sua opinião, doutora, que precisam ser tomadas para que haja uma mudança nesse quadro que nós estamos vivendo hoje, que a senhora relatou agora há pouco? Bom, a gente está vivendo uma situação difícil no país, né? E com relação aos animais não é diferente. O que nós podemos dizer é que hoje, com as mídias sociais, vamos dizer assim, muitas pessoas têm mais facilidade de acesso à informação. Então, hoje a gente tem uma verdadeira rede nacional de entidades de proteção, de profissionais, que tentam trabalhar minimizando esse problema. Mas eu acho que a chave, né, o ponto crucial é a gente trabalhar muito a questão da guarda responsável através dos programas de educação. Embora a gente fale assim, poxa, mas tudo tem que ser educação, infelizmente tem que ser, porque a educação é uma ferramenta poderosa de transformação social. Tá. Então, quando a gente, na verdade, vê que as pessoas passam a buscar informações, como você bem falou, hoje muitas entidades estão qualificadas a fazer toda essa triagem, e mesmo assim a gente tem problemas. Passam alguns meses, as pessoas devolvem os animais, ainda quando elas devolvem para de quem elas adotaram, né? É melhor. O problema é quando elas ou vão passando para outros ou abandonam na rua. Exatamente. Isso ainda é uma realidade. Eu posso dizer para você que faço parte do grupo que começou esse trabalho há mais de 20 anos e a gente viu que mudou a situação. Sem dúvida nenhuma mudou. E acho que uma série de questões facilitaram. Mas o nosso grande desafio hoje é fazer com que as pessoas mudem uma cultura
para cuidar adequadamente dos seus animais. Hoje a gente já diz que as famílias são multiespécie. Isso não é uma expressão comum, isso é uma expressão técnica, científica, que já é usada em trabalhos que trabalham a psicologia, a medicina veterinária do coletivo, mostrando que realmente hoje os animais fazem parte da família, seja no aspecto afetivo, social, seja no aspecto sanitário, e por isso o Conselho, ao pensar nessa campanha para combater o abandono, ele claramente lembrou dessa questão. Por quê? Porque para nós, médicos veterinários, uma adoção de um animal, né, ou o abandono de um animal, ele tem vários aspectos. Tem os aspectos ligados diretamente ao animal, ligados ao ambiente e ligados à saúde humana também. Pois é, nós vamos continuar esse assunto, eu vou fazer uma pequena pausa, a gente já volta. Olha, tem muitas perguntas chegando aqui, eu vou começar fazendo porque eu quero que os nossos telespectadores também participem conosco dessa conversa. Por favor, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, a sua pergunta. Fábio, boa noite, eu sou a Laura de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, adoro o seu programa, manda beijos para a gente, beijos para vocês aí no Mato Grosso do Sul. Olha, boa noite, Fabinho. Por favor, pergunte para a doutora onde que eu posso denunciar um cachorro que está acorrentado dia e noite no relento. É a Mari de Sorocaba que está perguntando. Bom, olha, como ela é de São Paulo, né, as denúncias podem acontecer de diferentes formas, mas a denúncia sobre maus tratos, o melhor lugar é na Polícia Ambiental. Só que, em geral, acontece assim, não adianta fazer uma denúncia sem provas, porque senão acaba, muitas vezes, o animal sofrendo a retaliação. Foto, filmagem, testemunha, isso é incrível e ajuda muito. A gente tem muitos relatos de casos que têm sido feitos com essa instrumentalização, como a gente chama, de provas, e o resultado é bem interessante. Tá. Doutora Vânia, aqui em São Paulo nós temos uma delegacia contra esses abusos de animais, a gente tem uma delegacia virtual no estado de São Paulo, que chama DEPA, Delegacia Especial de Proteção aos Animais. Ela é virtual. E você pode fazer toda essa denúncia por lá. Isso foi muito bom que você lembrou, porque isso facilita, mesmo cidades que não têm o batalhão da Polícia Ambiental no local, você pode fazer. Você tem no internet, você acessa Polícia Militar do Estado e tem lá a delegacia para você poder fazer. Ele já vem explicando direitinho como você faz para anexar fotos, textos, vídeos, e funciona bastante bem. Tem muita gente perguntando qual que é o endereço da feirinha onde eu adotei o meu cachorro, né? A Roseli de Santana, um beijo para você. É bem próximo aí de Santana, é numa loja dessa de pet shop que tem aí na marginal do Tietê. A feirinha acontecia aí na frente. Mas eu vou falar melhor, vou falar de quem que eu adotei, é do Projeto Céu. Projeto Céu. É ótimo, procure na internet, eles são muito sérios, Projeto Céu, e eu indico porque a tratadora do cachorro, ela, depois que eu adotei, ela acompanhou se eu estava dando os remédios. Perfeito. Depois batemos fotos, depois marcamos um encontro para ela ver o cachorro maior. É muito bacana, é um projeto sério, Projeto Céu. Eu assino embaixo o trabalho deles. Doutora, eu queria fazer uma outra pergunta a respeito, por exemplo, de um número que eu tenho aqui. Olha, 42%, já que estamos falando de doações, né? Cerca de 42% dos donos de cães e gatos no Brasil não castram os seus animais. E esse é um dos comportamentos do brasileiro que levam justamente a essa proliferação que nós estávamos conversando agora e a vulnerabilidade aos maus tratos e ao sofrimento desnecessário. Como que é o processo, por exemplo, para convencimento das pessoas de que é necessário haver uma castração? Existe alguma ajuda no sentido de que a pessoa que não tem o seu animal castrado possa fazê-lo? Bom, vamos por partes. Primeiro como é que você faz para convencer a pessoa disso, né? Então, hoje existe uma ampla divulgação, principalmente no estado de São Paulo. Vamos falar no estado de São Paulo, que eu acho que é mais fácil, que é o que a gente conhece melhor. Tem nos outros estados também, mas às vezes as pessoas têm dificuldade do acesso ao serviço, porque não adianta falar, olha, precisa castrar. Mas aonde eu castro, qual é o valor da castração,
qual é o tipo de acesso eu tenho para esse tipo de procedimento. Então, hoje, já é bastante comum você já ter animais bem jovens, a partir de 1 mês e meio, 2 meses de idade, dependendo do recurso que o serviço veterinário local tenha, você pode castrar o seu animal, tá? Então, a gente tem animais bem pequenininhos que já são castrados e sempre a castração das fêmeas antes do primeiro cio, ela é muito positiva para fazer com que você reduza a praticamente zero a possibilidade desse animal ter tumor, de mama principalmente, infecção uterina, enfim. Mas o problema mais importante é como é que você convence as pessoas. Hoje eu acho que as pessoas estão mais convencidas por conta do que a gente conversou agora há pouco, né? Eles têm muitos filhotes, sim, com 6 meses, ao redor de 6 meses já entram na reprodução, então todo mundo sai castrando cães e gatos com mais facilidade. O que a gente percebe é que castrar os machos é sempre mais difícil, né? Então, a gente tem uma cultura, infelizmente, brasileira que diz, ah, não, mas eu tenho meu cachorro, e não é só os homens que não deixam castrar, as mulheres também têm essa questão. E acha que o comportamento de guarda do território está ligado ao fato do animal não ser castrado, o que não é verdade, tá? Então, hoje a gente percebe que, você falou, né, 42% não tem os animais castrados. Esses 42%, se não castrarem seus animais, rapidamente a gente repõe todos os outros que foram castrados, né? Porque já existem estudos que mostram que para você efetivamente controlar uma população de animais de um determinado local, você precisa ter uma alta taxa de castração desses animais para que você tenha sucesso. Então, existem taxas de 70%, 80% dos animais precisam ser castrados no período de 1 ano para que você tenha uma redução significativa da população. Entendi. E isso é muito importante, por quê? Para diminuir brigas, acidentes, mordeduras, doenças, enfim, uma quantidade enorme de problemas que advêm quando você tem um aumento da população sem controle de cães e gatos. Doutora, nós tivemos recentemente foi amplamente divulgado pela mídia, aquele caso dos Beagles, sim, né, que eram utilizados por uma empresa de cosméticos. Primeira pergunta que eu queria fazer, é autorizado esse tipo de utilização de Beagles para esse tipo de atividade? E segundo, aquelas pessoas que adotaram esses Beagles, elas conseguem ressocializá-los ou elas pegaram um grande problema, uma bomba nas mãos? Bom, então vamos por partes. Primeiro, o laboratório, ele criava animais para diversos tipos de experimentos. Era um centro, na verdade, de criação para muitos experimentos. Não eram só para produtos cosméticos, né? O que foi muito divulgado é que era uma criação para uma coisa banal, por exemplo, como produtos cosméticos. Tá. Na verdade, não era bem isso. Mas pensando nessa questão, hoje a gente tem alternativas infinitas já endossadas e amplamente implantadas em diversos países europeus, Israel, países da Ásia, por exemplo, como a Índia, onde não se usa mais nenhum tipo de animal para nenhum tipo de produto cosmético. Seja o produto que vai produzir um produto cosmético, né, os componentes, ou o produto acabado. Então, isso é uma coisa que, inclusive, há poucos dias eu tive em Brasília, no Senado, numa audiência pública sobre isso, justamente defendendo que nós não temos mais necessidade no Brasil desse tipo de teste. Se ele, na verdade, continua acontecendo, é única e exclusivamente por uma comunidade da indústria que, na verdade, não quer fazer isso. Não só pelos animais, mas pelas questões, por exemplo, ambientais. Se você parar para pensar, bom, eu tenho que ter uma quantidade de animais, sejam os Beagles ou outros animais, para testar produtos cosméticos, você tem que pensar que eu tenho que ter uma estrutura, pessoas para cuidar, pessoas que entendam daquele comportamento, um ambiente absolutamente séptico, toda a destinação de resíduo daquilo, resíduos que aqueles animais geram, então fezes, cama, onde eles ficam, restos de alimento, quando esses animais vêm a óbito por diferentes motivos, eles precisam ser encaminhados, então não se usa mais isso, se usa hoje tecnologia muito mais moderna, ou com programas de computador, ou com pesquisa em fragmentos de tecido com resultados muito mais eficientes, porque você está testando na própria espécie. Então, eu sei que fugimos um pouco do assunto, mas acho que esse esclarecimento é bem importante. Claro. Com relação aos Beagles, Beagle é um animal extremamente inteligente. Então,
crueldade envolvida na manutenção desses animais num ambiente para isso é realmente algo que a sociedade não tolerava mais, né? Eu acho que aquele caso dos Beagles foi um marco que trouxe a possibilidade de uma mudança na sociedade de forma muito forte. Eu costumo dizer que é como um copo, né? Vai pingando gotinhas, aí chega num ponto que as pessoas não aceitam mais. Então, isso é uma coisa que as pessoas não aceitam. E o que eu sei desses animais, porque conheço algumas pessoas que têm esses animais, é que realmente eles precisaram passar por um período de adaptação. Muitos desses animais desenvolveram doenças complexas e vieram a óbito, e outros animais estão muito bem e se adaptaram muito bem, porque o Beagle tem uma capacidade resiliente, né, de adaptação quando recebe carinho. Os animais, de uma forma geral, os cães, os gatos, e que são capazes de se recuperar, mas isso é importante que exista todo um trabalho e um cuidado, é diferente de como no seu caso que você pegou um filhotinho, tratou, cuidou. Então a gente sabe que isso é possível, mas precisa de um cuidado especial para que isso aconteça. E a gente espera, na verdade, que esse tipo de prática acabe de uma vez por todas, né? Exatamente. Porque, eu não sei, mas as pessoas parece que, de uma maneira geral, assim, principalmente essas indústrias, perderam, assim, um pouco o foco das coisas, né? Perderam um pouco o foco das coisas. Concordo com você. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui e eu vou linkar com uma outra pergunta que a gente já tinha preparado aqui com a produção. Tem uma pessoa a Celina, que está pedindo um beijo para você, Celina. Ela está perguntando se existe algum tipo de multa para quem abandona cachorros. Existe sim, mas em geral elas são municipais. Eu, por exemplo, moro numa cidade do interior aqui de São Paulo, onde nós temos isso. A grande questão é fazer identificação. Então, se você conseguir identificar, por exemplo, tirar uma foto da placa do carro, tirar uma foto da pessoa, você conseguir identificar quem está fazendo isso, ou mesmo uma denúncia anônima, entre aspas, você tem que passar a informação para você poder receber o retorno do que aconteceu. Lógico que a pessoa não vai dizer, olha, foi a dona Maria ou o seu João que fez a denúncia, mas se você conseguir a prova, com certeza isso funciona e as pessoas têm sido multadas. E isso é uma coisa muito educativa, né? Porque isso dá mídia, as pessoas se interessam, então isso coíbe uma série de situações inadequadas, por exemplo, com relação aos animais. Uma coisa, por exemplo, matança de gatos, né? Então, muitas vezes as pessoas põem veneno e saem matando muitos gatos. Então, toda vez que isso vai para a mídia, ao longo do tempo a gente percebeu que mostra que se a pessoa foi identificada, que tipo de produto, de onde pode ter vindo, é uma prática corriqueira, sempre alguém vê. Hoje a gente tem câmeras de monitoramento em muitos pontos da cidade, isso facilita muito. As pessoas são detidas, respondem a processo, podem ir parar na cadeia ou pagar multas ou penas alternativas, e isso intimida muito esse tipo de prática, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Aliás, temos dois casos interessantíssimos que todo mundo também deve se lembrar. Um daquela senhora aqui que chegou junto com a sua criança a chutar o cachorro, colocou dentro do balde e tudo mais. E outro que foi daquele cidadão que jogou seu cachorro para fora do carro aqui na Marginal do Tietê, em São Paulo, e por acaso tinha uma pessoa filmando. Sim. Lembra disso? Sim. E aí o cachorro ia atrás do carro do dono, né? Quer dizer, situações absolutamente impossíveis de se acreditar e inaceitáveis, não é verdade? Doutora Vânia, queria agradecer muitíssimo sua presença nessa noite, viu? Eu que agradeço. E obrigado pelo seu esclarecimento, principalmente com relação aos animais, que a gente tem um carinho muito grande, viu? Eu que agradeço a oportunidade em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e a gente está com as portas abertas sempre que necessário para vir prestar esclarecimento nesse tema, outros tantos onde a medicina veterinária é tão relevante para a nossa sociedade. Com certeza. Muito obrigado por ter a você. vindo, viu?